Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com a documentarista, socióloga, psicanalista, entre outras muitas coisas, portfólio grande. Só quero que você me tire a dúvida de como falar o seu sobrenome. Ingrid Gerolimic, assim que fala? Gerolimic? Exato, Gerolimic que a gente fala, mas enfim, acho que não tem um jeito muito certo, não. Cada um acaba falando de um jeito, tá tudo bem, não tem problema. Pronto. Olha, falando com você, tá tudo certo, né? Então, vamos começar. Você é diretora do filme Explante e também atua escrevendo artigos para a revista Fórum. E, atualmente, você lançou esse Explante, um novo olhar sobre os nossos corpos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de produção desse documentário e o que te motivou a falar sobre isso. O Explante, esse documentário, ele parte de um processo pessoal que eu vivi, né? Eu tive implante durante muitos anos e acho que aí, ao longo do tempo, dos anos, eu fui tendo uma nova forma de lidar, de interagir com o meu próprio corpo, percebi que as próteses não faziam mais sentido para a minha vida, mas ainda não tinha, nesse momento, descoberto que o buraco é muito mais embaixo. Assim, a gente tem um problema de saúde pública em relação ao silicone, porque ele causa uma série de doenças, de males para a saúde da mulher, doenças gravíssimas, inclusive, né, em função do corpo não rejeitar aquele corpo estranho. Então, eu entendi que fazer esse documentário seria importante para, como eu recebi muita informação de grupos de mulheres e tudo mais, eu achava que seria uma forma de poder contribuir aí, né, para levar a informação sobre os perigos do silicone, sobre como isso impacta a saúde de muitas mulheres, né. O implante de silicone é a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo, portanto, são milhões e milhões de mulheres com próteses hoje em dia. Então, era isso, era uma forma de poder levar a informação e também provocar esse debate, que eu considero muito importante, sobre a pressão estética e sobre como a pressão estética tem adoecido as mulheres, principalmente aqui no Brasil. Ingrid, o Brasil é um dos países mais adeptos aos procedimentos cirúrgicos estéticos e a gente tem visto uma movimentação cada vez maior de moças, principalmente mulheres, né? Atualmente tem homens também que fazem a harmonização facial, esses outros procedimentos que estão na moda, mas a gente sabe que a busca pelos padrões estéticos é uma coisa mais voltada para as mulheres. No seu caso pessoal, o que te levou a querer mudar de alguma forma o seu corpo e quando você percebeu que talvez não tenha sido pelo motivo certo ou algo desse tipo? Então, Daniela, eu acho que todas as mulheres, de alguma maneira, elas vão sofrer com os impactos da pressão estética, né? De diferentes formas, talvez em diferentes momentos da vida e em diferentes aspectos, mas com certeza todas as mulheres sofrem com os impactos disso, né? Quando eu falo da importância de debater esse tema, é porque justamente a pressão estética ela não faz parte, ela não é uma escolha pessoal, né? Hoje eu estava conversando com um amigo mais cedo, ele falou, mas por que vocês simplesmente não passam a ter um outro olhar sobre os seus corpos? Por que vocês não se aceitam? E eu falei, olha, a questão não é tão simples assim, né? Não é uma questão pura e simplesmente de aceitação pessoal. A gente vive numa sociedade que julga as mulheres, que critica os corpos femininos todo o tempo, que dizem como os nossos corpos devem ser, devem aparentar. Então, isso é um problema social que a gente vive, né? Não é um problema de escolha pessoal. Isso impacta, essa busca obsessiva pela beleza, ela impacta todos os setores da vida de uma mulher, né? As relações amorosas, as relações profissionais, o corpo feminino, principalmente aqui no Brasil, é visto como um corpo capital, né? A gente precisa estar sempre jovem, sempre bela, sempre magra. É um corpo padrão, inclusive, desse padrão branco, né, esse padrão europeu de beleza, e tudo isso impacta, isso causa um sofrimento real, né, para todas as mulheres. Então, eu coloquei o silicone também dentro desse contexto, no momento em que a minha autoestima era balizada pela aparência do meu corpo. Eu vivo num país que é um país que se orgulha, né, dessa coisa dos corpos, dos belos corpos nas praias, das mulheres, da sensualidade. E quando você de alguma maneira não se enxerga, não se enxerga se enquadrando nesse padrão,
E isso gera, naturalmente, uma queda da autoestima, e isso faz com que a gente, muitas vezes, odeie, não aceite de maneira nenhuma os nossos corpos. Quando eu coloquei silicone, tinha um boom do silicone, né? Que foi aquele... Para quem, assim, o silicone, na verdade, ele teve proibido durante muitos anos, de 92 a 2006, justamente pelos mesmos problemas, sintomas que as mulheres estão relatando hoje em dia. Então, a gente não está falando de nada recente. Mas quando o silicone foi liberado, mesmo que a sua segurança não tivesse sido comprovada, houve novamente um boom do silicone, né? Que foi ali naquela 2008, 2009, 2010. Muitas mulheres colocaram naquele momento porque existia todo um mercado que levava as mulheres na televisão, as atrizes, as influenciadoras, todas com silicone, como se aquilo fosse uma coisa natural, como se não fosse uma cirurgia, como se não tivesse riscos. Então, parecia uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, que poderia resgatar de alguma maneira essa autoestima, que você acaba colocando, e acho que muito por essa influência, assim, muito por ver, né, aí o tempo todo sendo bombardeada por essas imagens. Mas quando eu coloquei, acho que no momento em que eu fui fazer a cirurgia, que eu me dei conta, né, de como que isso é algo muito mais complexo, você não está indo no cabeleireiro, você não está fazendo um procedimento estético numa clínica, você está fazendo uma cirurgia, né, com todos os riscos que isso implica. Então ali eu já percebi que eu estava, né, fazendo uma besteira. E quando eu saí de lá, eu tive certeza de que eu tinha feito algo no meu corpo que era desnecessário e que, de alguma maneira, eu me senti, de alguma maneira, agredindo o meu corpo, né, por uma coisa que era estética, não era de saúde. E carreguei isso comigo durante muito tempo, sem saber, inclusive, que na verdade, os problemas eram problemas muito maiores, porque eu tive a doença do silicone, então eu senti vários sintomas dessa doença e não consegui, durante 2 anos, encontrar as razões desses sintomas. Quando eu descobri a doença, acho que foi tudo muito esclarecedor, assim, ao mesmo tempo que foi chocante, mas foi esclarecedor e me trouxe até aqui, né? Sim. Recentemente, a gente assistiu a morte de Paulinha Abelha, que é uma muito jovem, inclusive, 43 anos, se não me engano, e agora um laudo médico revelou que no seu corpo tinha mais de 16 substâncias, todas relacionadas a uma tentativa de emagrecimento rápido. E logo depois que saiu essa notícia, muitas pessoas começaram a falar, veja a verdade por trás dos chás emagrecedores, etc. E pouco se falou a respeito, assim, da raiz do problema, né? Por que ela tentava incessantemente, era uma mulher magra, e tentava incessantemente a busca por um corpo mais magro, a busca por um corpo muito, entre aspas, perfeito na visão da sociedade, assim. E é uma questão, né? Assim, até as bandeiras atuais falam, mas toda mulher é linda, não sei o que lá. Mas não traz a real questão de que a mulher não necessariamente não precisa ser linda, a mulher precisa acessar espaços, tem outras questões diversas que a gente urge a necessidade de debate, e o foco é muito estético sempre, né? Você também sente isso? Sinto, com certeza. Eu acho que valorar a mulher, né, pela sua questão estética, ela obviamente, reduzir toda a potência que essa mulher tem no mundo, tudo que ela pode ser, tudo que ela pode construir. Com certeza é uma maneira de opressão, né? É uma maneira de subjugar a mulher, porque quando você trata a mulher pelo seu aspecto estético, né? Quando você limita a mulher ao seu aspecto estético, você desumaniza também essa mulher, né? Porque você não enxerga ela como uma pessoa, você despersonifica. E eu acho que o fato de colocar essa mulher nesse lugar do estético é uma maneira de nos desumanizar. E quando a gente desumaniza, a gente abre espaço para todo tipo de violência. Porque esse ser humano é visto de uma outra maneira, de uma maneira com certeza desumanizada. Então é muito importante que a gente, nós enquanto mulheres, a gente faça esse exercício de nos olhar para muito mais além do que os nossos corpos, né? Os nossos corpos, eles têm como objetivo, eles são um instrumento da nossa existência no mundo, para a gente respirar, para a gente dançar, para a gente viver, para a gente namorar. Esse é o objetivo. E os homens aprendem desde cedo a usarem os seus corpos para experimentar
facilitar, né, a sua existência no mundo. As mulheres não, é desde pequena, fecha a perna, né? A gente aprende que a gente precisa estar sempre muito bonita, a menina é sempre tratada como uma boneca, a gente aprende que a beleza dói. Quantas vezes a gente não escutou, né? Eu escutei muito quando criança que para ficar bonita tem que doer, para ficar bonita tem que sofrer. Então, toda essa relação que a gente construiu ao longo da nossa vida, desde muito cedo, desde muito meninas, é extremamente desastrosa para a nossa existência, para a nossa vida. Então, a gente realmente, eu concordo, assim, gênero, número e grau com o que você falou, Daniela, porque a gente tem que olhar para os nossos corpos com um outro olhar, um olhar mais generoso e percebendo que a função do nosso corpo, né, é nos permitir estar aqui, nos permitir viver com plenitude, de uma maneira saudável, de uma maneira mais feliz. Então, com certeza, esse olhar estético, esse olhar para os nossos corpos, os corpos femininos, com um olhar pura e simplesmente estético, não é só limitador, assim, é extremamente violento, e eu acho que é o que abre espaço realmente para essas outras violências que eu falo aqui, né, que são violência física, violência psicológica, né? Quantas mulheres aí escutam todo tipo de críticas, de julgamento, enfim, e até chegam a serem violentadas, porque são corpos que acabam sendo desumanizados. Sim, por vezes fatal, né? Como foi esse caso. A gente tá aí no ponto com um teaser do filme Explante. Vamos ver? Eu falei, eu paguei para talvez ter um câncer, eu paguei para me intoxicar inteira, eu paguei para ficar nesse estado que eu tô. Síndrome ASA tem uma lista que relaciona mais ou menos umas 40 sintomas. A gente viu que 30-40% das pacientes tinham aquele tipo de alteração, com sintomas que variavam. Quase desmaios, ânsia de vômito sem motivo, vertigem. Fiquei muito tempo com mamilo em carne viva. Os pacientes recebem esse manual, infelizmente, depois que ela faz a colocação do implante. It is an illness that is resolved when you take out the implants and when you do a total capsulectomy. And when you then know that implants can make you sick, then you have to think about stay natural. You are beautiful as you are. Tá aí. Pois é, Ingrid, parabéns pelo seu trabalho, pela sua visão. E vamos falar um pouco do filme. Ele já foi lançado em Portugal, exibido ontem, inclusive, em um evento no Rio de Janeiro. E quem quiser assistir, como é que faz? Como é que tem acesso a Explante? A gente fez um lançamento em Portugal. Ontem foi uma estreia muito bonita, assim, eu estou bastante impactada com o que aconteceu, porque quando eu fiz o filme a gente achava que ia falar para um nicho pequeno, enfim, que muitas pessoas não conheciam e que talvez não tivessem um interesse, não sei. Mas o que a gente viu foi um movimento contrário, assim, a quantidade de mulheres que têm me procurado todos os dias, querendo assistir ou contando as suas histórias, falando da importância desse tema. Realmente, assim, é muito bonito, é impactante, e eu fico muito feliz que a gente possa estar não só levando a informação, mas também suscitando esse debate, né, sobre pressão estética. Nós vamos fazer uma série de agendas, a gente está conversando, a gente vai lançar agora no dia 18 de março em Niterói, no Teatro Oscar Niemeyer. A gente vai fazer uma outra sessão aqui no Rio, no Teatro Municipal, mais para frente também, para poder trazer essas mulheres que infelizmente não puderam. Ontem a gente teve uma sala lotadíssima e muita gente ainda não conseguiu entrar. Então, a gente vai fazer, né, novas sessões para poder trazer essas mulheres. Vamos fazer também sessão em São Paulo, ainda sem data, e também uma sessão online trazendo aí para o debate algumas participantes do filme, enfim, pessoas, movimentos aí que a gente considera importantes também para debater o assunto. Maravilha, Ingrid, muito obrigada por essa conversa. Sucesso, espero que esse filme chegue a quem tem que chegar, quem precisa também dessa perspectiva de fora. Documentário Explante, um novo olhar sobre os nossos corpos. Acompanhe, então. Qual é o @ do filme, Ingrid, no Instagram, para quem quiser saber quando estiver disponível? @Explante o filme. Maravilha. Obrigada, Ingrid.
Boa sorte. Eu que agradeço muitíssimo, adorei essa conversa e fico muito feliz de estar podendo falar aqui com vocês e falar para todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Aí. Muito bem.